Graça e paz, amém? Esta noite, o pastor Moacir está na igreja Nova Aliança, lá em Jundiaí, né, está pregando, pregador da noite lá. Mas nós estamos aqui para cultuar, adorar a Deus, para ouvir um pouco mais daquilo que Deus tem aos nossos corações. Vou aproveitar que o tempo nos permite fazer alguns avisos, né? Algumas programações são muito importantes para a igreja, e é bom sempre a gente estar lembrando, né? Estar trazendo aí a memória a cada um dos irmãos. Os irmãos já perceberam que no próximo domingo, quando nós nos encontrarmos aqui, 5 meses se passaram. Nós vamos entrar no 6º mês desse ano, ou seja, o primeiro semestre está indo muito rápido, né? Então, se nós não nos atentarmos, não nos envolvermos com a igreja, com a sua programação, certamente ficaremos para trás, né? Então, é importante lembrar aos irmãos que no próximo domingo, 8 horas da manhã, nós temos o café da manhã, que todo primeiro domingo é oferecido pela Escola Bíblica Dominical. Os irmãos têm se reunido, cada um tem trazido um prato, e aqui nós podemos compartilhar, né, com um gostoso café da manhã, né? Hoje nós tivemos, né, um almoço maravilhoso, e a Ana falou, quem não veio, perdeu. Não perdeu porque eu comi no seu lugar. Então você não perdeu nada, eu fiz a sua, então está tudo tranquilo, né? E passou uma grande cavalaria aqui em frente, e aí os carros não podiam sair. Aí eu voltei lá para o fundo, falei, eu vou voltar lá e, né, vou ajudar as irmãs. Aí tinha mais algumas coisas, comi de novo, né? Então foi muito bom realmente, era um verdadeiro banquete hoje, né? Foi um almoço abençoado. Então próximo domingo, 8 horas da manhã, o café da manhã. No segundo domingo do mês, nós temos a assembleia administrativa pela manhã, após a escola bíblica, e a ceia, né, o culto onde nós temos aí o privilégio de participar, né, em memória de Cristo e partilharmos então a ceia do Senhor, né? No sábado, dia 15, isso aqui é muito importante, irmãos, sábado, dia 15, nós teremos então o nosso jantar de casais. Se não me falha a memória, é o sexto jantar de casais. São 6 anos seguidos, nós aproveitando a data, né, o dia dos namorados, né, e nós temos o privilégio então de nos reunirmos e participarmos aí do jantar de casais, né? Eu perguntei ali para a Bruna, né, se havia ainda vagas. Então são 46 casais inscritos, está no limite, né? Então o Luiz já está fazendo assim, não dá mais, né? Então quem se inscreveu, né, ótimo, vai participar de uma excelente programação, né? Quem não se inscreveu, se inscreva para o ano que vem, né, para o 7º jantar de casais, né, porque esse nós vamos participar. Então, teremos uma grande programação, né, lembrando os irmãos, pagamento, né, valor de R$75, pagamento deve ser feito até o dia 5, procurar a Bruna, procurar o Júnior aí, né, o Luiz, e pagamento, para que possamos também cumprir, né, o nosso compromisso. O jantar de casais será aqui no Galegos, né, restaurante, num lugar novo, né, um ambiente excelente ali que nós vamos ter. Dia 22, sábado também, né, preste atenção nessa programação, nós teremos a nossa tradicional Noite da Fogueira, né? Então, todo mês de junho, nós nos reunimos num sábado para fazer a Noite da Fogueira. Não é um culto, mas é um momento onde a gente se encontra, fazemos ali uma grande fogueira, cada um leva um prato e a gente participa, a gente compartilha o violão, canta alguns louvores, bate papo, fizemos algumas peças ali, brincadeiras, e nós teremos a Noite da Fogueira, tá? Só que a Noite da Fogueira, ela não vai ser esse ano aqui na minha casa, como tem sido, né? A irmã Rosa foi abençoada aí, né, com uma chácara, né, ali em Jarinu, e nós queremos nos reunir nessa chácara, né, passar ali da hora do almoço em diante, ter o campo de futebol, nos divertirmos, nos alegrarmos ali, e aí ficarmos para a fogueira. A irmã falou, quem quiser dormir para o dia seguinte, vir embora para a escola bíblica, pode fazer, tem lugar lá para tomar banho, para dormir. Então nós queremos fazer uma grande programação. Um pouquinho mais para frente a gente vai anunciar que a saída será aqui da igreja, a gente vai combinar 2 horários, quem vai mais cedo, quem vai à noite, para a gente se reunir então ali
e termos a noite da fogueira, no dia 22. Então, são essas as programações para o mês de junho. Encerrando o mês de junho, encerramos o primeiro semestre, e aí só o mês de julho. E aí vale lembrar que no mês de julho, nós teremos a nossa segunda feijoada, tá? Em prol do acampamento. Então, dia 27 de julho, o último sábado do mês de julho, a segunda feijoada em prol do acampamento. Lembrando os irmãos que todo mês você tem aí o compromisso de pagar o acampamento. Há aqueles que querem pagar lá, próximo ao acampamento, de uma só vez. Aqueles que já pagaram, não há nenhum tipo de problema. Só que se você pensa em desistir ou não vai dar certo, nos procure, porque tem muitas pessoas numa fila de espera. Então, a gente precisa realmente o envolvimento de todos nessa situação. E lembrando também que a nossa cantina, todos os domingos, ela tem sido utilizada para arrecadarmos fundo para o acampamento. Então, hoje, eu já ajudei o Flávio a descarregar ali o carro, então a pizza brotinho hoje, as irmãs já vão todas se envolverem. Quando você sair daqui do culto, você tem a oportunidade de chegar ali para comer, pegar uma pizza ali quentinha, e muito saborosa. Tá? Então, o acampamento precisa desse recurso da cantina, precisa da nossa participação ali, do nosso envolvimento. Então, são esses aí os nossos avisos. Tá? Para os homens do futebol, na próxima quinta-feira, feriado, 4 da tarde lá em casa, os homens, nós vamos fazer o nosso treino, para o acampamento, para o torneio, para o campeonato, que nós vamos participar da Abrejunde. Então, nós precisamos aí, treinar, desenferrujar um pouco. Então, os homens que querem correr atrás da bola, a gente vai se reunir lá às 4 aqui, 3h30, 15 para as 4, e aí vão se dirigir para lá para a gente poder treinar. Perna de pau também pode ir, mas não vai jogar, mas pode ir, incentivar tudo, porque agora é campeonato. Não vai ter jogo, verdade, não vai ter jogo. Mas esses são os nossos avisos, tá? Qualquer dúvida, nos procurem. Irmãos, nesta noite, eu convido os irmãos para abrirem, não a Bíblia nesse momento, mas abrirem o coração. Abrirem o coração para a mensagem da palavra de Deus. Porque de nada valerá se nós abrirmos a Bíblia, ouvirmos e não aplicarmos em nossos corações. A mensagem de hoje, nós encerramos o mês da família, o mês de junho. O mês foi todo voltado para a família, as mensagens direcionadas para a família, e hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar a respeito da família, que é a instituição mais antiga que existe na face da terra. Não há outra mais antiga do que a família. Então nós queremos hoje falar a respeito de uma família e o desafio que essa família tinha de ser escolhida por Deus, fazer parte de um projeto, e eles tinham que fazer esse projeto dar certo. Então é muito interessante porque a família é a mesma coisa. A família é a instituição que Deus trouxe para a humanidade, e nós temos, como membros da família, o compromisso de fazê-la dar certo. E aí vai o envolvimento de todas as pessoas. Então eu convido agora, abra a sua Bíblia, você já abriu o seu coração, em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, muito fácil de achar. Capítulo 6, nós vamos ler do verso 9 ao verso 22. Gênesis capítulo 6, do verso 9 ao verso 22. Essa mensagem tem como tema: família, projeto de Deus para abençoar sua casa. A família é um projeto que Deus estabeleceu para abençoar o teu lar, a tua casa. A partir do verso 9 diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que se vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra, Senhor. E, ó Senhor, que possamos ter o coração, Senhor, a mente aberta para receber, ó Deus, a Tua mensagem, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, e fala aos nossos corações. Dá-nos força e coragem para aplicá-la e vivermos, ó Deus, segundo, ó Pai, a Tua vontade, Deus. Obrigado em nome de Jesus. Amém, Deus. Família, projeto de Deus para abençoar a sua casa. Conforme eu disse, não existe no mundo, irmãos, mais importante instituição para Deus do que a família. Não há nada, não há empresa, não há uma instituição, não há qualquer forma que não seja a família mais antiga de todas as relações que se misturam pessoas, e é um projeto que nasce no coração de Deus. Todas as demais instituições, elas são criação do homem. Aqui no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos observar algo interessante no verso 27 até o 31, que ela é tão importante, a família, que ela foi criada por Deus. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, e toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. O que nós vemos aqui é que depois de toda a criação do universo, do planeta Terra, de tudo o que existe, e depois de formar o homem, a preocupação de Deus foi estabelecer a família. De todos os animais, Ele fez macho e fêmea, para que ambos pudessem procriar. Do homem, Ele tira a mulher, forma a família e dá aos dois a autoridade agora sobre todas as demais coisas da terra,
no verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Todas as demais instituições nascem depois da família. Certamente Adão e Eva passaram então a fazer da maneira que Deus havia ordenado a eles, e aí nasce uma série dessas instituições e chega até os dias de hoje. Então a família é a mais antiga. A família é projeto de Deus. A família é tão importante para Deus que há uma promessa de bênção específica para ela, para a família. Nós não vemos em outra instituição. Agora em Gênesis capítulo 12, observe o que o texto bíblico nos falará. Gênesis capítulo 12, o verso 3. Ele diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa aqui de bênção para as famílias estabelecidas, para as famílias formadas na face da terra. Então ela é tão importante que há essa promessa exclusiva para ela. Mas ela é tão importante mesmo, que, voltando em Gênesis capítulo 6, quando Deus decide, pelo pecado, destruir a terra, Ele salva a família, Ele separa a família, Ele preserva a vida da família de Noé, com sua esposa, seus filhos e a esposa de seus filhos, para darem continuidade no seu projeto. Então nós conseguimos entender e perceber facilmente a importância da família para Deus. Porém, nos dias de hoje, o que mais temos percebido é como a família tem sido banalizada, descartada. A família tem sido alvo do diabo para destruir os lares, deixando sequelas gravíssimas na vida de crianças, de pais, de maridos, de esposas, de mães, deixando uma lacuna que ela não será preenchida. Ficará um vazio, ficará ali uma brecha, e com certeza todas as vezes que algo acontecer, se volta nesse assunto. Ah, mas é claro que aconteceu porque a família foi desfeita, porque o marido traiu, porque a esposa abandonou, porque os problemas vieram. E Deus constantemente tem falado à família, tem mostrado a importância da família e como nós, como igreja, devemos preservar a família. Por isso que nós, como igreja, devemos defender essa instituição, não como agora os governos têm feito e têm concluído e têm conseguido abrir a questão do casamento na questão homossexual. E nós vimos recente um juiz de paz de uma região do Nordeste, que assim que o CNJ publicou que seria obrigatório os cartórios realizarem o casamento, homossexual, ele pediu exoneração do seu cargo de juiz de paz. E ele disse: não há ninguém na face da terra que me fará fazer um casamento desse. Prefiro abrir mão da minha função do que fazê-lo, porque não entra na minha cabeça esse tipo de casamento. Mas nós temos visto uma abertura gigantesca. Mas aqui hoje o tema é o que nós podemos aprender então com a família de Noé, com o projeto que existia na vida de Noé relacionado à família. Então eu quero compartilhar com os irmãos aqui algumas questões importantes para o sucesso familiar. A primeira delas, estabelecida, é que Noé foi abençoado porque colocou Deus no centro da sua família. O texto bíblico do capítulo 6 diz no verso 8 e verso 9: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé toma uma decisão, irmãos,
de servir a Deus. Até então, a mensagem passada era simplesmente falada de boca a boca, não havia nada escrito até a época de Noé, e eles compartilhavam então, desde o jardim do Éden, as maravilhas que Deus fazia, as bênçãos que Deus colocava diante das famílias, das pessoas. E aqui o texto nos mostra que Noé era homem íntegro, porque trouxe Deus para dentro da sua família. Então a primeira coisa que nós aprendemos, que se quisermos o sucesso da nossa família, Deus tem que fazer parte do nosso projeto. Se colocarmos Deus do lado de fora, a família está fadada ao fracasso. Se já está difícil com Deus fazendo parte, imagina Ele do lado de fora. Temos que trazer Deus para dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa relação, marido e esposa, da criação dos nossos filhos, do relacionamento que eles desenvolvem dentro do nosso lar. Devemos acompanhá-los, devemos ensiná-los dia após dia o quanto é importante que Deus faça parte dessa relação. Noé depositou a sua fé no Deus de seus antepassados. Ele ouvia falar a respeito desse Deus e ele confiou e colocou a sua fé. O Senhor fará parte da minha vida, da minha família. Por isso ele foi abençoado e chamado por Deus. Senão seria mais uma família na face da terra que seria exterminada com o dilúvio. Mas foi abençoado. Deus pôde vê-lo na face da terra e chamá-lo de homem íntegro, né? Aquele que seguia ao Senhor. A segunda coisa aqui, quando Noé traz Deus para dentro da sua casa, é que Noé temia a Deus. Noé observava Deus com reverência e conhecedor então de tudo aquilo que se falava, ele era um homem temente a Deus. Vá lá para Hebreus capítulo 11, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11. Vamos observar o verso 7. Hebreus capítulo 11, o verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O texto diz que pela fé, ele ouviu o recado de Deus e acreditou nesse recado e que era homem temente a Deus para cumprir esse recado. Há uma mensagem do pastor Cláudio Duarte a respeito da fé, e ele pega 4 homens e pega Noé. E ele é muito engraçado falando, então ele diz que foi um diálogo muito interessante, quando Deus chama Noé e diz: Noé, chega aqui que nós temos uma conversa, um diálogo. Né, eu tenho um trabalhinho para você, simples, construir um barquinho. Fácil, né? Um barquinho, senhor? Sim, um barquinho, né, pequenininho. Né, ele tem só 15 metros de altura, 20 de largura e mais outros de comprimento, falando para um homem que era agricultor, que plantava, mexia com o solo, não tinha conhecimento nenhum em carpintaria, não tinha conhecimento nenhum da madeira, do que deveria fazer, e esse foi o grande desafio dado por Deus a esse homem. E um desafio, irmãos, que, sinceramente, ele vem como um grande obstáculo na vida desse homem, mas que ele não se acovarda diante desse desafio, mas ele simplesmente aceita o desafio, porque ele confiava em Deus. A primeira vitória que Noé tinha que ter, irmãos, nesse projeto, era ele e sua mente acreditar em Deus. Porque se ele não acreditasse em Deus, esse projeto não iria para frente. Se ele não cresce em Deus, se ele não depositasse a sua fé em Deus, esse projeto não iria prosperar. O primeiro obstáculo era vencer a sua própria desconfiança. E quantas vezes estamos diante de grandes obstáculos
E a primeira coisa que nós colocamos é a desconfiança. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz de fazer isso? Mas, temente a Deus, ele obedeceu. Em Gênesis, voltando ao nosso texto, no capítulo 6, e o último versículo que nós lemos, Gênesis capítulo 6, o verso 22, assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ele obedeceu, ele não questionou a Deus. Irmãos, para que nós entendamos a realidade desse fato, o tamanho do obstáculo era gigantesco para Noé. Era algo que ele não imaginava como isso iria acontecer, como isso iria se dar, como isso realmente poderia ser uma verdade. Essa semana eu assisti, meio que sem querer, e já estava pensando nessa mensagem, mas aquele filme A Volta do Todo-Poderoso, não sei quantos aqui já viram, né? E quando ele é procurado por Deus para construir uma arca, e quando ele conta para a família dá risada e vai embora. As pessoas o achavam louco. Imaginemos então Noé, em seus dias, construir uma arca. Noé plantava, e gostava de plantar a vinha, a uva. Imagina as pessoas sabendo que ele era um agricultor, né, do plantio da uva. Deveriam falar, Noé deve estar bêbado. Deve ter tomado todas que ele tirou lá do plantio, para estar falando uma coisa dessa. Porque não tem cabimento isso, construir uma arca. Era uma realidade totalmente diferente. Mas o que motivou Noé, irmãos, certamente foi a sua fé. Foi acreditar naquilo que era passado de boca em boca e chegar nos seus dias e ter como desafio que bastava simplesmente confiar em Deus. Quando falamos em confiança, irmãos, Noé confiou no poder de Deus. Um outro homem da Bíblia que confia no poder de Deus foi Davi. Davi estava diante do seu grande desafio, que era Golias. Um guerreiro preparado, um gigante. A Bíblia fala que a medida dele passava um pouco de 3 metros de altura. Davi deveria ter os seus 1,80, 1,90 talvez. Mas um jovem ainda passando para a vida adulta. E quando Davi se depara com essa realidade, ter que guerrear com Golias, sabe aonde exatamente ele foi vitorioso, irmãos? Ele foi vitorioso em conhecer a Deus, o Deus que ele servia. Ele não foi vitorioso em ser um bom atirador de pedras. Ele não foi vitorioso em ter a experiência de ter matado um urso ou um leão. Ninguém sabia que ele havia matado o urso ou o leão. Ninguém viu ele matar o urso ou o leão. Que experiência esse pequeno rapaz teria? A experiência exata de conhecer o Deus que ele servia. Em 1 Samuel, no capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, verso 42 e 43, aqui foi decretada a morte do gigante Golias. 1 Samuel 17, 42 e 43, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E, pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Golias perdeu a batalha exatamente aqui. Ele amaldiçoou a Davi. O que isso tem a ver, irmãos? Gênesis capítulo 12, no verso 3, que nós lemos, o texto diz, abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa era a promessa dada ao povo de Deus. Quando Davi ouviu o gigante amaldiçoá-lo, ele deve ter dado risada e disse: esse está derrotado, porque ele não me amaldiçoou, ele amaldiçoou a Deus. E a promessa é clara: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. A vitória era certa, mas ele foi para a vitória porque ele conhecia Deus. A vitória era certa porque ele conhecia Deus. E o resultado final foi que apenas com uma pedra, Davi, obviamente um exímio atirador, com a funda, uma espécie de um estilingue, ele acerta a testa de Golias, e Golias cai ao chão, e ali ele tira a espada de Golias e mata Golias. A vitória foi dada exatamente porque Davi conhecia a promessa. E nós, conhecedores da promessa, nós devemos também fazer uso dela, irmãos, e nos apossar da vitória, em nome de Jesus. Não há nada realmente como obstáculo para os nossos dias. O que nós precisamos fazer, conhecedores da promessa, é dentro de nossos lares declarar, em nome de Jesus, que a promessa deve ser cumprida em nossas casas. Confiar no Senhor, trazer o Senhor para dentro dos nossos lares, lançar a promessa no coração dos nossos filhos, da nossa esposa, dos maridos. E aqui Noé, voltando ao nosso texto, ele foi abençoado porque ele trouxe Deus para dentro do seu lar. Esse é o primeiro fator importante desse texto. O segundo fator importante é que o primeiro desafio que Noé tinha era convencer a sua própria família de um projeto fora de sua realidade de vida. Quando ele é chamado por Deus, Deus passa essa missão a ele. Ele tinha que primeiramente reunir a sua casa e dizer: olha, nós temos um grande desafio pela frente. Deus falou comigo e disse para eu construir uma grande arca, um grande barco, porque virá um grande dilúvio que encherá toda a terra e todos morrerão. Talvez, num primeiro momento, os seus próprios filhos não acreditaram nessa promessa, não acreditaram nessa palavra. Então, o primeiro desafio de Noé era convencer a sua família que esse projeto era algo de Deus para a sua família. E esse tem sido, irmãos, o grande desafio dos nossos dias, de convencermos os nossos filhos de que aqui, na casa do Senhor, é a arca que nos protegerá realmente de grandes catástrofes que existem no mundo. É convencê-los e mostrar a eles verdadeiramente que aqui, debaixo das asas do Senhor, nós estamos protegidos, que aqui é o nosso lugar. E como nós podemos convencê-los? Primeiro, devemos viver, devemos fazer exatamente aquilo que falamos, porque não é possível eu pregar algo e viver de outra maneira. Meus filhos não são bobo. Meus filhos, eles olham, eles veem e sabem exatamente o que está acontecendo. Nós precisamos então praticar a palavra de Deus em nossas casas. Aquilo que falamos na escola bíblica, eu não lembro se a Janaína se recorda disso, mas estávamos indo para o acampamento, eu, a Adriana, a Janaína e a Gabi, e eu estava na Anhanguera, eu tinha que buscar o pastor Robson e eu estava atrasado. E eu tinha dito na classe de escola bíblica que todas as vezes, usei um exemplo, todas as vezes que estamos no trânsito, passamos do limite de velocidade, que o anjo que nos protege vai ficando para trás, porque o anjo não pode pecar. Então, se é 80, ele fica a 80, você está a 100, ele está lá atrás. Aí a Gabi bateu assim no meu ombro e falou: o seu anjo ficou lá atrás. Aí eu falei: você está certa, eu vou reduzir para ele entrar no carro de novo, e nós andarmos a 100 por hora, porque era o limite da Anhanguera. Ué, Eduardo, você está falando e não está andando da maneira que você fala? Ela estava certa. Foi bom ouvir aquilo ali dela. Foi necessário ouvir para realmente entender
que muitas vezes o que nós precisamos fazer é andar de forma digna e correta diante do Senhor. Foi bom ouvir exatamente aquilo, mas como eu poderia convencê-los, ou como eu poderia convencer a Gabi, se eu estava fazendo uma outra coisa? Qual era o crédito que eu teria? Nenhum. Então, dentro de nossos lares, nós, os pais, homens e mulheres, nós temos esse compromisso uns com os outros, de vivermos aquilo que falamos, de expressarmos exatamente esse tipo de atitude, para que quando Deus colocar em nossos corações algo que talvez pareça uma loucura, eles possam acreditar em nós, eles possam ouvir as nossas vozes, quando falarmos a eles: filho, isso aqui não faça porque é perigoso, eles possam simplesmente olhar e dizer: ok, eu não farei porque confio no Senhor, eu confio na senhora, porque acredito naquilo que vocês falam. Era isso que Noé estava agora tendo como desafio. Era necessário convencê-los, convencer a sua própria casa desse desafio, convencê-los de que iria chover. Chover, exatamente. Gênesis capítulo 2, observe. Gênesis capítulo 2, o verso 5 e o verso 6. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Na criação não havia ainda chovido, e se você continuar a ler, você verá que a chuva, ela só acontece no dilúvio. Então imagina agora, convencer a minha família de que eu tenho que construir uma arca que virá uma grande chuva, sendo que ninguém nunca viu chuva. Eles olharam para Noé, né? Pai, o senhor bebeu de novo? Talvez falaram isso, né? Mas não, esse era o primeiro momento a convencê-los. Era mostrar a eles que, independente de não haver chovido ainda, que a vontade de Deus se faria, que a vontade de Deus é soberana. Então ele tinha um grande desafio aqui, convencê-los que essa era a vontade de Deus. Deus assim quer, e ele, como homem temente, ensinava seus filhos a serem tementes a Deus. Tudo isso, irmãos, somente seria possível através de uma família envolvida nos mesmos objetivos e ideais. O projeto que nós queremos desenvolver em nossas casas, ele será feito e será cumprido se todos estiverem envolvidos nesse projeto, se todos acreditarem, se todos fizerem parte desse projeto. No livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 15 e 16, Ruth fala ali algo para a sua sogra, depois de uma grande tragédia acontecer naquela família. Vamos observar aqui o texto. Ruth, capítulo 1, o verso 15 e o verso 16, o marido de Noemi havia falecido, e seus 2 filhos também haviam falecido, e as 2 noras de Noemi haviam sido despedidas por Noemi para que voltassem para suas famílias. Elas não teriam mais o compromisso de permanecer naquela família. Verso 15, disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém, irmãos? Esse projeto só dará certo se essa frase se tornar uma realidade em nossos lares, em que todos da família tenham esse pensamento. Aqui vivemos de uma forma única, pensamos de uma forma única, estamos envolvidos nesse projeto, e dele
nós acreditamos e vamos prosseguir com esse projeto. O grande desafio, então, o primeiro grande desafio de Noé era convencer a sua família. E ele convence a sua família, que todos ali participam desse projeto. E no final, bem lá na frente, a arca, ela é construída e acontece o dilúvio. Para que os irmãos possam entender a grandeza desse projeto, eu fui fazer uma pesquisa de quanto tempo a arca demorou para ser construída. Porque há no livro aqui de Gênesis, né, no capítulo 6, no verso 3, Deus, ele dizendo: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Alguns teólogos defendem que foram 120 anos que a arca foi construída. 120 anos. Outros dizem que não, que aqui a idade, que era muito longa, ela foi diminuída para 120 anos da humanidade. Então não posso afirmar aqui se foi 120 anos. Mas o que eu posso afirmar é que um holandês, em 1992, começou a construir a arca, exatamente como ela é, nas suas medidas, nas suas dimensões, nos seus compartimentos, e ele terminou de construir em 2012. Ele demorou 20 anos, tendo todos os recursos à sua disposição. Ele gastou mais, né, eu não me recordo agora, mas ele gastou milhões e milhões de dólares para realmente fazer esse projeto e construir a arca, exatamente como ela era. 20 anos tendo ferramentas, pessoas, tudo à sua disposição. Então, voltando lá em Noé, talvez tenha demorado 120 anos realmente para construir a arca. Porque Deus não anunciou a Noé quando seria o dilúvio. Construa a arca que virá o dilúvio. E ele passa então a construí-la. Mesmo que fosse 20 anos, mesmo que fosse 4 ou 5 anos. Imagine, irmãos, um projeto de tantos e tantos anos para ser cumprido. Terceiro fator aqui, construir um projeto que não tinha a mínima noção de como fazê-lo. Esse era outro desafio de Noé. Como falamos, Noé era, na realidade, um agricultor, e agora ele tem que construir um projeto de tamanha grandeza. Noé era agricultor e não um carpinteiro naval, que eu também pesquisei na internet, né? E qual o nome dado ao construtor de barcos? Carpinteiro naval. Capítulo 9 de Gênesis, o verso 20. Capítulo 9 de Gênesis, o verso 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Assim que ele sai da arca depois do dilúvio, a primeira coisa que ele faz, depois de adorar o Senhor, é plantar uma vinha. Ele volta para a sua função, para aquilo que ele estava acostumado no dia a dia, para aquilo que era a sua prática diária. Isso também nos chama a atenção de que nós não podemos perder aquilo que estamos acostumados a fazer. Temos que continuar fazendo. E aqui, então, esse desafio agora era fazer algo sem a mínima noção de como fazer. Não veio um manual de instruções de como fazê-lo. A instrução era dada por Deus. Outro fator aqui, dificilmente conseguiria ajuda para desenvolver esse projeto. Era outro desafio. Vá lá para o Novo Testamento, em Mateus 24. Observe o texto bíblico de Mateus 24. Verso 38 e 39. Verso 38 e 39, capítulo 24 de Mateus. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O texto bíblico diz aqui que no tempo de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Certamente com essa atitude, acredito eu que não se colocaram à disposição, não acreditaram no projeto de Noé.
porque certamente se houvessem acreditado, teriam salvo suas vidas. E aqui o texto diz que eles não perceberam Noé e um projeto tão grandioso. Então o desafio de Noé de construir algo que ele não tinha noção, era gigantesco, irmãos. Esse projeto só foi possível porque toda a família de Noé estava envolvida e fazia a sua parte. Dentro de nossas casas, se quisermos o sucesso de nossa família, devemos estabelecer claramente os papéis de cada um, e cada um deverá ser cumpridor desses papéis. Porque se cada um quiser dar ordem, não funcionará. Se cada um quiser mandar, se cada um quiser fazer simplesmente aquilo que dá na cabeça, a família vai virar uma grande bagunça. Então, o que nós precisamos estabelecer é que cada papel deve ser cumprido. O papel do marido, da esposa, dos filhos, devidamente estabelecidos, e cada um deve ter a sua responsabilidade. E isso acontece, irmãos, plantando a semente no coração de nossos filhos, dando a eles aquilo que eles devem fazer no seu dia a dia. Eles devem observar, eles devem participar, isso deve ser importante para eles, porque eles crescerão com a noção de que família é isso, é ajuda mútua, é colaboração, é participação, é envolvimento nesse projeto. Por isso que muitas vezes as famílias têm fracassado, porque atropelamos todas as coisas, colocamos de lado o bem maior que nós temos, que é a família, e muitas vezes nos preocupamos apenas com nós, né? Importa é comigo, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e acabou. O que minha esposa pensa e acha, isso não tem valor. E muitas vezes os lares têm sido destruídos, né, para a alegria do diabo e tristeza de Deus, né? Aquilo que Deus nos pedir, e não formos capazes, irmãos, Ele nos capacitará. Aquilo que Deus nos pedir e não fomos capazes, Ele nos capacitará. Quando Deus chama Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, do verso 11 e 12, a resposta de Moisés é: Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho condição. É exatamente essa a resposta que ele dá. Êxodo capítulo 3, observem essa leitura, o verso 11 e o verso 12. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Eu serei contigo. Quando Deus nos chama a um projeto, e quando Deus nos chama ao projeto da família, Ele nos diz: eu serei contigo. Eu me recordo que há um pouco mais de um ano, Demétria e Valquíria passaram aqui pela igreja, em viagem, voltaram para o Nordeste, e o grande drama vivenciado pelo casal era a dificuldade, né, de terem filhos. E aí o pastor disse: vocês têm que confiar, vocês têm que orar, vocês têm que entregar na mão de Deus. E aí vem essa resposta aqui de Deus, né? Eu serei contigo. E aí está a Laura crescendo, sendo bênção na vida do casal, fazendo parte desse projeto e trazendo consigo muitas responsabilidades para eles, para criarem, educarem, ensinarem, cuidarem, amarem e assim por diante. E certamente outros filhos também virão. Aquilo que não fomos capazes, Deus nos capacitará. Essa é a resposta do Senhor para nós. E o quarto e último fator aqui: ao entrar na arca com sua família, Noé condenaria o mundo à destruição fatal. Irmãos, não era fácil para Noé construir a arca e entrar, sabendo que para trás ficariam parentes, amigos, conhecidos, que faziam parte do seu convívio social, da sua rotina de vida, mas que simplesmente não acreditaram no projeto de Deus. Não era fácil para Noé observar o seu patrimônio, a sua casa, os seus bens, os seus animais, e imaginar: a chuva destruirá tudo, perderei tudo. Quando ele entrou naquela arca
e Deus fechou a porta, Ele condena a humanidade à destruição total de tudo que existia na face da terra. Eu não sei se ele tentou convencer a Deus, mas Senhor, deixa eu levar uns pezinhos a mais de uva, né? Mas Senhor, deixa eu levar umas vaquinhas a mais, né? Não, é só duas, né? É um casal só de cada espécie, né? E não se preocupe, Noé, né? Não fique preocupado, eu tenho o melhor para você. Então, quando Deus nos chama a algo, irmãos, que pese em nossos corações, porque outras pessoas ficarão para trás, nós temos que pensar que Deus tem o melhor para cada um de nós, amém? Deus quer o melhor para cada um de nós. Eles fizeram porque creram que Deus reservara o melhor para eles. Eles confiaram em Deus. Em Gênesis capítulo 9, vem aqui o que Deus tinha preparado para eles como família. Gênesis capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como voladei a erva verde, tudo vos dou agora. O que havia sido prometido agora para Noé era o melhor. Você tem algumas cabecinhas de gado, você tem a sua plantação, você tem a sua casinha. Eis que agora eu te darei todas as coisas que estão sobre a face da terra. Você dominará sobre todas elas. Se você tinha um pouco, agora você terá tudo. Essa é a bênção de Deus para a sua vida. Diante de uma nova realidade, eles permaneceram fiéis a Deus. Capítulo 8, verso 20, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceram holocaustos sobre o altar. A primeira coisa que ele fez, depois que ele saiu da arca, foi levantar um altar e sacrificar a Deus, oferecer sacrifício a Deus, adorando o Senhor nosso Deus. Eles foram fiéis, mesmo diante de uma nova realidade. Já vimos que eles foram fiéis antes, quando foram chamados por Deus, e permaneceram fiéis. O que o Senhor tem para nós esta noite, irmãos, é que nós precisamos ser fiéis aos propósitos de Deus. Certamente eu não sei o que Deus tem como projeto para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, mas uma coisa é certa: o primeiro obstáculo que você tem é a sua própria mente. Esse é o primeiro obstáculo, crer fielmente, pela fé, que Deus está no controle de todas as coisas e descansar no Senhor. O segundo é você colocar a sua família, inseri-la nesse projeto, é trazer a sua família para dentro da arca, para que ela participe desse projeto. É isso que nós precisamos exatamente fazer aqui. O terceiro é que, se nós não temos a mínima noção de como fazê-lo, confiemos em Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E o quarto e último é que o projeto de Deus é o melhor para cada um de nós. O projeto que Deus tem é o melhor para cada um de nós. Sexta-feira, quando ministramos ali no Maria Luísa, o texto lá de Abacuque, o profeta Abacuque, ele diz que: Senhor, né, faz de mim como a corça, né, os meus pés como os da corça, e me leva para lugares altos. O que o Senhor nos mostrou ali na sexta-feira é que Ele nos quer em lugares altos. Ele não nos quer por baixo. Ele não nos quer realmente como fracassados. A única atitude, irmãos, que nós precisamos fazer nesse exato momento e a cada dia dentro de nossos lares é fazer como Josué: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Ele reúne o povo de Israel e diz: escolhei hoje a quem vós servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é a minha decisão para a minha família, e certamente foi uma família abençoada. Hoje temos o desafio de Noé, colocar a nossa família dentro de um projeto onde Deus deve estar no controle de todas as coisas. Irmãos, nesta noite, encerrando o mês da família, que Deus possa verdadeiramente nos abençoar, e que o projeto de Deus para a sua vida seja abençoar a sua casa e a sua família. Amém?